E aí, pessoal, quem está de olho numa vaga na Câmara dos Deputados sabe que tem um ponto de partida que não dá para ignorar. Vamos mergulhar nos artigos 1º e 2º do Regimento Interno. Pode parecer o básico do básico, mas é exatamente aqui que as bancas adoram testar os candidatos, sabe? É onde as regras do jogo do Legislativo são definidas. Mas por que isso é tão importante assim? Porque, no fim das contas, a gente está falando da base, do alicerce de uma das carreiras mais sonhadas do serviço público. Dominar esses detalhes é o que vai separar quem passa de quem fica pelo caminho. Então, vamos direto ao que interessa. Beleza, então vamos começar pelo começo, pelo mais básico de tudo. Onde é que a Câmara dos Deputados trabalha? O artigo 1º dá para a gente a regra geral e, o que é mais crucial ainda para as provas, as suas exceções. Olha, a regra geral é bem tranquila. A sede fica lá em Brasília, a capital federal, e o local exato é o Palácio do Congresso Nacional. Um detalhe que parece bobo, mas que pode aparecer na prova, a capital é Brasília e não o Distrito Federal como um todo. É uma distinção sutil, mas que faz toda a diferença. Agora vem aquela pergunta que é, sabe, pura questão de concurso. Essa regra é absoluta? A Câmara está para sempre acorrentada a Brasília? A resposta, como quase tudo no direito, é aquele famoso depende. E são justamente as condições dessa exceção que a gente precisa ter na ponta da língua. Então, para essa mágica acontecer, para a Câmara se reunir fora de Brasília, a gente precisa de 3 coisas, e tem que ser nessa ordem, tá? Primeiro, um motivo muito, mas muito forte. Segundo, a mesa diretora tem que bater o martelo e autorizar. E terceiro, o passo final, a maioria absoluta dos deputados precisa dizer sim e aprovar a decisão. Se faltar um desses passos, não acontece. Certo, mas o que é maioria absoluta? Esse conceito é chave, pessoal. Presta atenção. Não é a maioria de quem apareceu para votar no dia. É a maioria do total de membros da Câmara, que são 513 deputados. Fazendo a conta, metade disso dá 256,5. Como não existe meio deputado, o primeiro número inteiro acima é 257. Esse número precisa estar gravado na memória. Ok, já sabemos o onde. Agora vamos para o quando. O artigo 2º é o que manda no calendário legislativo e, aqui tem um monte de armadilha de prova. Vamos decifrar esse cronograma juntos. A primeira coisa para entender aqui é o que é a tal da sessão legislativa ordinária. Pensa nela como se fosse o ano de trabalho oficial do Congresso. E esse ano é sempre quebrado em 2 partes, como se fosse um jogo com 2 tempos. E as datas são essas aqui, Anota aí que isso cai e cai muito. O primeiro tempo do jogo começa em 2 de fevereiro e vai até 17 de julho. Aí tem um intervalinho, um recesso, e o segundo tempo começa em 1º de agosto e termina só lá no dia 22 de dezembro. Essas 4 datas são sagradas. Agora, vamos focar no pulo do gato, naquilo que as bancas amam usar para derrubar o pessoal na prova. Elas adoram pegar essas datas e dar uma embaralhada, tipo trocar 1º de agosto por 2 de agosto, só para confundir com o início de fevereiro. Ou então mudar 22 de dezembro para 20 de dezembro, que é uma data comum em outros lugares. É nesse detalhezinho que a tensão tem que ser total. E tem mais uma coisinha. E se o dia 2 de fevereiro cair num sábado ou num feriado? A regra é super simples. É que nem conta de luz. Joga para o próximo dia útil. Sem mistério. Bom, agora a gente entra na parte que realmente separa os aprovados. São as exceções, as regras especiais do calendário, as famosas pegadinhas que valem ouro na hora da prova. E aqui vem a grande questão, aquela que sempre aparece. Tem alguma coisa tão importante que pode fazer o recesso de julho simplesmente não acontecer? A resposta é um sonoro sim. E é aqui que mora o perigo, pessoal. No nível federal, a única mesmo, que cancela o recesso de julho é se a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, não for aprovada. Percebeu? A LOA, a Lei Orçamentária Anual, não impede o recesso de dezembro. E por que isso é tão importante? Porque em muitos estados a regra é diferente. Lá, as 2 leis travam o recesso. É a pecadinha clássica. Então, para ficar bem claro, a palavra-chave é LDO. E atenção, aprovar a LDO é missão do Congresso Nacional inteirinho, não só da Câmara ou só do Senado. Se o Congresso não entregar a LDO aprovada a tempo,
já era. Ninguém tira férias em julho. Fim de papo. Beleza, mas e se rolar uma convocação extraordinária no meio do recesso? Além de resolver o pepino que causou a convocação, tem um trabalho extra automático. Qualquer medida provisória que estiver valendo na época, pá, entra direto na pauta. Não tem folga completa, não. E olha que interessante. Antes mesmo do ano legislativo começar para valer, com votação e tudo mais, tem um esquenta. São as sessões preparatórias. Acontecem 2 por legislatura. Uma bem no comecinho do primeiro ano e outra no terceiro. É ali que o jogo começa de verdade. Os deputados tomam posse e, o mais importante, elegem a mesa diretora, ou seja, quem vai comandar a casa. E isso nos deixa com uma última provocação. Essas sessões preparatórias são, na verdade, o pontapé inicial de tudo, onde o poder é realmente distribuído. Entender como a mesa diretora é eleita é basicamente o próximo passo para dominar o regimento. Então, fica a pergunta no ar. Como essa eleição funciona? Por que ela é tão importante e tão disputada? Esse é um ponto que, com certeza, vale a pena aprofundar nos estudos.